Hoje é dia de Lipão Responde, leque! Então, eu separei bem rapidamente lá no Twitter, galera. Eu acho que deu umas 7 perguntas, mais ou menos, porque eu acabei de twittar lá. E hoje vamos aqui responder algumas perguntas de vocês, certo? E a primeira pergunta, galera, é do Gui. Olha só a pergunta dele. Lipão, você espera algum grande lançamento de jogo em 2017? E sim, eu tô aqui muito ansioso mesmo, gente, pelo Red Dead Redemption 2, que inclusive eu fiz análise do trailer aqui no canal. Eu também falei um pouquinho mais sobre o jogo e eu falei como eu gosto muito aí dessa série do Red Dead, né, o Red Dead Redemption. Então eu tô esperando demais. É o jogo da Rockstar, né, filhão? Vocês sabem que a Rockstar não é monstra, ela é, ó, pica, neguinho. Então com certeza vai ser um jogão em tanto. Eu tô aqui muito ansioso mesmo pelo Red Dead. A segunda pergunta é do Gilmar Júnior. Lipão, você parou com as lives por causa dos bugs no YouTube? Então, galera, muita gente me pergunta sobre as lives, né? Que eu não tô mais trazendo muitas live streams no canal ultimamente. E eu parei um pouquinho, também foi por causa dos bugs do YouTube. E também eu tô esperando chegar as férias, pessoal. Agora, final de novembro, começo de dezembro, quando todo mundo tiver já em férias aí, eu vou começar a fazer as lives, ok? Durante o dia não tem muita gente na internet à tarde. Então eu curto fazer mais as lives à noite, só que também à noite eu não tô tendo muito tempo. Então eu tô esperando pra chegar as férias aí pra quem sabe fazer uma live por semana, né? A terceira pergunta, gente, é do Caio de Oliveira. Qual a série que você tá assistindo? Mande um salve. Então, galera, essa pergunta que muita gente me mandou sobre séries, né? Atualmente tá uma febre aí de séries que todo mundo tá assistindo e tudo mais. Só que eu nunca fui um viciado em séries, pessoal. Eu nunca fui de acompanhar, assim, muitas séries, saca? E muita gente pergunta o que eu assisto, e eu não assisto nenhuma série atualmente, saca? Nas antigas eu até cheguei a acompanhar alguma coisa, mas eu nunca fui um vidrado nesse tipo de conteúdo, assim. Mas eu tô com bastante vontade de assistir alguma série, acompanhar ela realmente, saca? Então, se vocês souberem aí alguma série legal, bacana, pra tá me recomendando, bora deixar aqui nos comentários, ok? E a próxima pergunta, gente, é do Dark Bader ou Baider, eu não sei qual que é a pronúncia. Olha só a pergunta do malandrão. Lipão, quantos anos você tem? Véi, vocês já sabem quantos anos que eu tenho, só que como eu falei, muita gente nova acabou entrando no canal e muitos não acompanharam lá as minhas perguntas e respostas desde o começo, quando eu falava. Então, vou repetir essa pergunta aqui e eu tenho 19 anos, beleza? Então, pra quem não sabe, eu tenho 19 anos, eu faço 20 em maio do ano que vem, ok? E o Igor Faga me perguntou: Lipão, tem vontade de conhecer algum youtuber? E sim, galera, eu atualmente conheço aí muitos youtubers pessoalmente, né? Praticamente todos os meus amigos eu já conheço pessoalmente. Só que eu tenho vontade de conhecer algum youtuber sim, principalmente youtubers que não são do Brasil. Youtubers americanos, tem o KSI, que é um maluco que, véi, eu me racho de dar risada nos vídeos dele. E aqui no Brasil, galera, eu não consegui pensar muito bem aqui de cabeça. Meio que eu acabei me esquecendo, me dando um branco, né, dos youtubers que eu gostaria de conhecer. Mas tem os youtubers, gente, mais antigos. E quando eu comecei meu canal no YouTube, eu me inspirava muito neles. E eu acompanhava realmente muito o trabalho deles, que era o Venom e o Monark. São dois youtubers que eu não conheço eles. O Monark, ele tá voltando no YouTube faz pouco tempo, ele acabou dando uma pausa no canal dele, mas tá voltando. O Venom, ele já tá com o canal dele, sempre tá postando vídeo. E assim, nas antigas eu era muito fã dele, sabe? O Venom e o Monark. Como eu falei pra vocês, quando eu comecei meu canal, pô, eu não perdia nem um dia os vídeos deles. Então, são dois youtubers assim que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente. É isso aí, galera. E o Diogo Ramos me perguntou: pra quem você torce na Fórmula 1? Véi, quando eu era bem pequeno, eu acompanhava um pouco da Fórmula 1, lá do Michael Schumacher. Eu acompanhava bastante o auge todo dele, que, pô, todo domingo você escutava o Galvão falando: é Michael Schumacher, né, velho, que ganhava as corridas. Mas infelizmente aí, né, ele acabou sofrendo aquele acidente, tá de cama. E eu nunca mais, assim, acompanhei Fórmula 1, galera. Eu acompanhei um pouco do Felipe Massa, quando ele tava ainda naquele todo auge dele e tal. Aí depois eu nunca mais acompanhei, gente,
Fórmula 1. Mas se for analisar, recentemente é o Felipe Massa mesmo que eu tô torcendo aí na Fórmula 1. E a última pergunta de hoje, galera, é do Vinícius. Lipão, mostra um pouco do seu setup atualizado. Então, galera, o meu setup é esse aqui. Gente, o meu setup é esse aqui, ó. Tá uma bagunça total, tá ligado? Tá uma bagunça esse meu setup. Mas eu fiz um vídeo mostrando todos os detalhes do meu setup. Não faz nem 2 meses, então tá aqui no canal e tá aqui também um card. Eu acho que o card tá aqui, ó. Beleza? Aí só vocês clicarem aqui e já vão lá assistir o vídeo do meu setup. Aí eu mostrei detalhe por detalhe, desde meu PC, placa de captura, teclado, videogame, ok? Então assista lá o vídeo quem ainda não assistiu, que eu mostro todo o meu setup. E aí vocês vão conseguir saber o que eu uso para gravar os vídeos, certo? E galera, mais um episódio então hoje de Lipão Responde fica por aqui. E é isso, gente, um abração do Mano Limpão. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. E se vemos na próxima. Fui, galera, tchau!